Bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje o nosso papo é sobre um tema assim super importante no direito penal aqui do Brasil, a imputabilidade penal. Para entender quem pode responder por um crime, a gente precisa primeiro entender isso, né? A imputabilidade. É tipo a base da responsabilidade criminal. A ideia aqui é destrinchar o que é essa tal capacidade, sabe? Ver os elementos, quando ela não se aplica e o que acontece em cada situação. Tudo de um jeito assim bem direto para quem está começando a mergulhar nesse mundo jurídico. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Não, o que é isso, né? É basicamente a capacidade mental que a pessoa tem. Isso lá na hora do crime, atenção, de entender que o que ela está fazendo é errado, que é ilícito, e isso é o lado intelectual, sabe? E também de conseguir se controlar, agir de acordo com esse entendimento. É o lado volitivo da vontade. É um pressuposto para a gente poder falar em culpabilidade. A regra, se o normal, é a pessoa ser imputável. A falta dessa capacidade, que a gente chama de inimputabilidade, é a exceção. E tem que ser provada, claro. Faz todo sentido. E onde que a nossa lei fala disso? Qual o artigo, a base legal para começar? Olha, o ponto central mesmo é o artigo 26 do Código Penal. É ele que diz, basicamente, que quem tem doença mental ou um desenvolvimento mental que não é completo ou é retardado, e por causa disso, lá na hora do crime, não conseguia de jeito nenhum entender que o ato era errado ou não conseguia se controlar. Essa pessoa fica isenta de pena. Entendi. Mas aí surge uma dúvida, né? Como é que o sistema sabe se a pessoa realmente não tinha essa capacidade naquele momento específico? Ter um laudo de psiquiatria, por exemplo, já garante que a pessoa é inimputável? Ótima pergunta. Porque não é assim automático. O Brasil usa um critério que a gente chama de biopsicológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisa de duas coisas juntas. Uma causa biológica, tipo a doença mental que a gente falou, o desenvolvimento incompleto, E o efeito psicológico disso na hora do crime. ou seja, essa condição tem que ter tirado totalmente a capacidade da pessoa de entender ou de se controlar. Não é só ter a doença, entende? Ah, tá. Tem que provar que foi a doença que causou essa incapacidade naquele momento para aquele crime específico. A análise é sempre caso a caso, bem individualizada. Certo, tem que ter essa ligação direta, então. E falando nas situações em que a própria lei já define essa falta de capacidade, bom, aqui a coisa fica realmente interessante, né? Os casos em que a responsabilidade penal já é, digamos, afastada logo de cara. Exatamente. A lei traz hipóteses bem claras de inimputabilidade. A primeira é essa mesma do artigo 26 que a gente estava falando, a incapacidade total de entender ou de se controlar por causa de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Aí, nesses casos, não tem pena. Mas, atenção, pode ter o que a gente chama de medida de segurança. Medida de segurança? Tipo o quê? Pode ser internação, tratamento psiquiátrico. Mas isso só se ficar comprovado que a pessoa oferece perigo, sabe? E para isso precisa de perícia médica oficial. É indispensável. Outra causa super importante também é a menoridade. Menor de 18 anos. O artigo 27 do Código Penal e também a Constituição Federal, lá no 228, e o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos eles são claros. Quem tem menos de 18 anos é inimputável. Ponto. É um critério só pela idade, biológico mesmo. Não importa se o adolescente sabia o que estava fazendo? Não importa. A lei presume que ele não tem a maturidade completa para responder como adulto. Para ele, o que se aplica são as medidas socioeducativas, aquelas previstas no ECA. Internação em unidade socioeducativa, liberdade assistida, etc. E tem aqui uma súmula do STF, a 711, que reforça isso. Diz que a lei que vale é a da época do crime. Ou seja, se na época ele era menor, é inimputável e pronto, mesmo que o processo demore. Entendi. E tem mais alguma causa? Tem sim. A embriaguez completa. Mas muito cuidado aqui. É só a embriaguez completa que vem de um acidente, de caso fortuito ou força maior. Está lá no artigo 28, parágrafo 1º. Tipo, alguém força a pessoa a beber, ou ela toma um remédio que reage de forma inesperada com álcool sem saber. Se por causa disso ela ficar totalmente sem capacidade de entender ou se controlar, aí sim pode ser isenta de pena. Ah, então se a pessoa bebeu porque quis ou foi descuidada e bebeu demais? Aí não. A embriaguez voluntária ou culposa
via de regra, não tira a imputabilidade. A pessoa escolheu beber, né? Então, em princípio, responde pelo crime. É a teoria da actio libera in causa. Entendi a diferença. Mas e aquelas situações intermediárias? Quando a pessoa não perdeu totalmente a capacidade, mas também não estava normal. A capacidade estava, sei lá, reduzida. Boa. Esses são os casos de semi-imputabilidade. Estão previstos no parágrafo único do mesmo artigo 26. Acontece quando a pessoa tem uma perturbação da saúde mental ou aquele desenvolvimento incompleto, mas isso não tira toda a capacidade dela, só diminui. Ela ainda entende um pouco, ainda tem algum controle, mas menos do que normal. E aí? O que acontece nesse caso? Nesses casos, o juiz tem uma escolha. Ele pode diminuir a pena de 1/6 a 2/3. Ou então, se ele achar que a pessoa precisa mais de tratamento do que de prisão, ele pode substituir a pena por uma medida de segurança. A medida de segurança de novo. Exato. Mas aqui como uma alternativa à pena reduzida. E, de novo, a perícia é quem vai dizer o quão reduzida estava essa capacidade. É fundamental. E então tá. Deixa eu ver se eu entendi o quadro geral das consequências práticas. Se a pessoa é considerada inimputável, ela não pega pena de prisão, mas pode acabar numa medida de segurança, tipo internação ou tratamento, certo? Certo. E se for semi-imputável, pode ter a pena reduzida ou, dependendo do caso e da perícia, também pode ir para a medida de segurança, em vez da pena diminuída. É isso. É exatamente isso. A inimputabilidade tira a culpabilidade. Então não tem pena criminal. A medida de segurança, como está lá no artigo 97 do Código Penal, não é castigo. A ideia é prevenir e tratar. O foco é na periculosidade da pessoa, que tem que ser confirmada por perícia. O laudo pericial, olha, é a peça-chave. Tanto que o Código de Processo Penal tem até um procedimento só para isso, que é o incidente de insanidade mental, lá no artigo 149. E a Justiça, STF e STJ sempre reforça, precisa de perícia válida, como naquele caso famoso, o HC 97936 de São Paulo. E é bom lembrar que isso é diferente da capacidade civil, né? Aquela para assinar contrato, casar. Assim, muito diferente. São coisas distintas com regras próprias. Capacidade penal é uma coisa, capacidade civil é outra. Perfeito, então fica bem claro que a imputabilidade funciona como um filtro essencial na justiça penal. Garante que a gente só vai responsabilizar criminalmente quem tinha lá na hora do ato condição mental para entender e para se controlar. E isso tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana, né? Que é um dos pilares da nossa Constituição. Não se pode punir quem não tinha capacidade de agir diferente. Precisamente, é um respeito à condição humana da pessoa. E para a gente fechar, talvez uma reflexão. Existem desafios, né? A perícia psiquiátrica é complexa. Tentar saber exatamente como estava a mente de alguém meses ou anos atrás, na hora do crime, é difícil. E tem também um debate, ainda pequeno, mas que existe, sobre a idade de 18 anos. Será que esse marco é tão absoluto assim? A neurociência hoje mostra que o cérebro continua amadurecendo depois dos 18, especialmente nas áreas de controle de impulso. Interessante. São questões que mostram como o direito penal precisa estar sempre dialogando com outras áreas, né? São pontos que com certeza ainda vão dar muito o que falar. Excelente ponto para a gente pensar a respeito. Bom, agradecemos muito a companhia de todos e todas nesta análise sobre a imputabilidade penal. Esperamos que tenha ficado mais claro e fica o convite para continuar acompanhando as próximas aulas e também para dar uma olhada nos outros cursos que a gente tem aqui no canal Concurseja. Muito obrigada e até a próxima!